Se você é mãe de filhos atípicos, eu te entendo. Mas se você é mãe de filhos atípicos que entraram na idade adulta, eu te entendo muito mais ainda. Nós, mães de filhos atípicos nessas condições, pertencemos a um grupo seleto, não é mesmo? Eu ainda fico chocada, de verdade, quando em 2026 as pessoas me perguntam: filhos atípicos? Como assim? O que isso significa? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Muitos falam sobre o que é ser mãe de crianças atípicas, das terapias, do diagnóstico, das dificuldades na escola, do preconceito, mas pouquíssimas pessoas falam sobre o que acontece quando esses filhos crescem. E essa é uma dor que realmente ninguém fala por aí. E por mais que o tempo passe, muitas dessas preocupações continuam. Muitos dos preconceitos, infelizmente, ainda existem. E em alguns casos, só aumentam. E aí chega uma fase que eu acredito que todas as mães de filhos atípicos que já são adultos passam. Que é a fase que a gente começa a pensar: meu Deus, quem vai cuidar deles quando eu não estiver mais aqui? Será que ele vai conseguir ser independente? Será que eu vou precisar ser forte para sempre? Querendo ou não, existe uma solidão muito grande em carregar esses pensamentos calada, em dar conta de tudo e se sentir sozinha, mesmo que você esteja muito rodeada de pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre como é ser mãe de filhos atípicos adultos. Vou te contar sobre as dores invisíveis, os desafios emocionais e também vou te contar sobre um amor gigantesco que existe nessa confusão de sentimentos e nessa caminhada. Oi, eu sou Rejane e aqui nesse canal nós vamos falar sobre maternidade, emoções, vida real e os desafios que muitas mulheres vivem em silêncio. Existe uma romantização significativa com relação à maternidade, mesmo que típica. Há muitos desafios que são compartilhados por todas nós, mas a maternidade atípica traz questões que quase ninguém prepara você para lidar. Enquanto muitas mães começam a viver uma fase de liberdade, com seus filhos já se prepararam, já estudaram para viver outras coisas, a gente vai precisar viver em constante cuidado, em alerta. E isso traz um desgaste emocional muito profundo e muito doloroso. É muito ruim que não possamos falar disso, né? E você não tem para quem reclamar, não tem para quem falar que está cansada. Você tem que estar ali sempre desempenhando o seu papel. Se você tem filhos especiais como eu sei que você está cansada, porque você não se permite um cantinho do sofá no meio da tarde, num dia frio, para jogar uma manta nas pernas e cochilar por meia hora. Porque você vive em alerta constante por esses filhos. Porque eles vieram de uma gravidez que não foi esperada dessa forma. Quando você casou, você planejou que teria filhos que nasceriam, iam crescer, estudar, achar uma profissão, casar, um dia bater asas e voar. E que esse ninho ficaria vazio, esperando a visita do final de semana para um almoço junto. Mas a vida foi na contramão. E não sei por quê. Se foi um combinado lá no céu, se existe mesmo essa história de que combinamos lá e quando chegamos aqui esquecemos, porque somos escolhidos como pais para os nossos filhos e esse combinado não nos prepara para aquilo que vamos viver. E quando essa maternidade atípica acontece, pega uma mãe despreparada, porque a vida nos prepara para esse olhar igual: o vestido de noiva, o terno, o carro que eles vão comprar, o cargo que eles vão ter, mas não nos prepara para filhos que tenham problemas cognitivos, não nos prepara para filhos que talvez nem falem. A vida não nos prepara
para ser essa mãe forte que nasce da sabedoria do amor. É o amor que nos prepara para tudo isso. Mas junto com tudo isso, essa mãe não se permite mais nada. Ela não se permite mais ser a mulher que ela era, vaidosa, que cuidava-se. Não, ela passa a viver para aquela maternidade diferente. E quem é que vai preparar essa mulher? Porque ela vive para uma vida solitária. Ela com suas dores e os seus pensamentos. E é por isso que nasceu esse canal, da vontade, do desejo de falar com você aí do outro lado, de perguntar para você se você vive a minha dor, se você pode me escutar, porque eu posso falar e eu posso também te ouvir. Eu posso ler as suas dores e ter uma troca muito benéfica entre a gente, porque dizem que informação cura. E de fato cura. Muitas vezes vamos passar por coisas que talvez a outra não saiba, mas se eu tiver uma forma de falar e de te ouvir de alguma forma, isso será positivo para minha e para a vida de quem me ouve aí do outro lado. Muitas vezes tudo que passamos é porque a sociedade ela é cruel. Como por exemplo, claro que isso vai ser tema para um outro dia, um novo vídeo, mas na infância dos meus filhos, são dois atípicos, um casal. Eles iam todos com os primos para o cinema. E um dia comecei a ver conforme foram crescendo, comecei a ver esses primos postar que antigamente eles eram 5, todos indo juntos para o cinema, curtindo a pipoca, o refrigerante, o McDonald's depois. E de repente eles se tornaram 3, porque os meus filhos já não eram mais convidados. E eita, que dor que dói. Porque eu vi esses passeios postados, mas meus filhos não estavam lá. Será que há algo a se fazer? Será que eu podia fazer algo para amenizar esse coração de mãe, que qualquer diferença que o mundo traga daquilo que seria o normal vai me causar dor? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Sim, existe. Existe, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Se nós não podemos resolver as questões lá fora, essas questões, vamos resolver aqui dentro. Vamos fazer coisas que a gente possa para alegrar a nós e a esses filhos diferentes. A gente pode criar ideias. E que ideias são essas? Por que não? Ao invés deles irem para a noite do pijama, você fazer a noite do pijama na sua casa. Para mim não dá, eu não consigo. Tá bom, então vamos fazer a noite da pizza. Arrancar um sorriso deles, vai valer a pena qualquer coisa. Chame aqueles que podem conversar, que queiram dar um pouquinho. Eu tenho certeza que aí do outro lado tem mães que vivem tudo isso, que esqueceu dela mesma, que não faz mais uma unha, um cabelo, a sobrancelha, porque não tem tempo para deixar esse filho diferente ou não confia deixá-los com ninguém. A gente se cobra tanto que não aprendemos nem a delegar, até para ter uma saúde mental preservada. Esse canal está nascendo da vontade de uma mãe de dar a mão para outras mães que vivem as mesmas coisas. Eu quero falar e eu quero te ouvir. Isso vai me ajudar muito. E eu sei que eu também vou ajudar muita gente. Eu quero fazer vídeo falando de coisas que ninguém fala. Por pudor, por medo da sociedade que pune sem perguntar. Que acha que o que pode ser positivo é só o que se dizem normal. Mas o que é normal? Se não esse amor gigantesco que eu tenho aqui por esses filhos atípicos. O meu amor é o mesmo para os que são atípicos e para o que é típico. Porque eu vivo os 2 sentimentos iguais dentro da mesma casa. Eu tenho filhos que são diferentes e o que não é. O que foi aí para o mundo afora, viajar, trabalhar, voltou contando novidades que aqueles diferentes nunca vão contar. Eu aprendi que eu precisava conviver com um ninho que não ia ficar vazio. O que eu devo fazer? Me alegro
porque esse ninho não vai ficar vazio, ou choro porque eu criei uma expectativa de que ele ficasse. Meus filhos não nasceram assim. E os seus? Nasceram? Como é a experiência de ter filhos que nascem já com uma doença rara, se torna diferente? E como é para mim os meus que não nasceram e ficaram assim depois de uma idade adolescente? Como é que é ter filhos na fase já adulta e que demandam todo um cuidado? Você consegue delegar? Porque eu muitas vezes não. Eu tenho vergonha de me permitir descansar no meio do dia se eu tiver uma dor de cabeça. Será que tem mais pessoas que são assim? Ou sou só eu? Eu acho que a gente se impôs tanto uma realidade diferente que a gente não se permite o que outras mães se permitem. Mas nós não somos um ET, nós não somos diferente ao ponto de não nos permitirmos nada. E eu queria fazer essa troca exatamente para saber se quem tá aí do outro lado pinta a unha, vai ao salão, porque eu tô começando a fazer isso de uma forma menos dolorida. Mas por que que dói? Doía porque eu gostaria de ter uma amiga levando junto comigo, que é a minha filha, mas ela não vai poder ir, porque no lugar que eu vou tem escada, e a escada ela não pode subir. Por que que eu tenho que sofrer com essa realidade? Se ela não pode ir, será que a gente não pode fazer diferente? Alguém vir aqui? Mas a gente pode escolher se dar esse momento lá na manicure, onde você vai fofocar, ouvir outras histórias, falar um pouco de você. Olha que delícia que é estar aqui nesse horário e sabendo que alguém aí do outro lado vai me ouvir. Eu tô falando aqui para uma tela, imaginando que é uma amiga que vai me ouvir aí do outro lado e vai falar assim: cara, tem mais alguém que vive isso também. A sociedade não está preparada para abraçar mães atípicas e filhos atípicos, principalmente na idade adulta, porque na idade adulta, às vezes eles também têm escolhas diferentes, mas eles têm. E as pessoas não querem lidar com quem é mais lento, com quem não conjuga o verbo no tempo certo. Às vezes nem o de casa, nem aqueles parentes que deixaram de vir e não foi à toa. Muitas vezes deixaram de vir porque dizem que é difícil olhar hoje para eles e ver que eles estão assim. Mas será que não é difícil deixar de conviver com eles? Com essas pessoas tão especiais que a gente aprende tanto? Eu tenho aprendido de maneira significativa o que é ser essa mãe em tempo real. Essa mãe que teve que aprender na marra o que é fazer duas cadeiras se desviarem numa sala, aumentar o espaço, tirar objeto dos lugares. Porque é isso. A vida te dá o limão e se você aprender a fazer só o suco, você está limitada. Não, existe milhões de coisas que você pode fazer, mas você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. E eu tanto quero aprender quanto eu quero ensinar. Isso é uma troca que pode ser super saudável. Eu sei que você está cansada, eu também tô. Eu sei que muitas vezes você gostaria de ler um livro no meio da tarde e não dá tempo. Eu procuro tempo para isso. Eu tô mudando agora, a duras penas, a minha rotina e eu vou ter que me adaptar talvez a uma rotina nova, uma rotina de dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para ter tempo de fazer meia hora de meditação ou meia hora de yoga e pegar o meu tempo sem procrastinar e ir para academia, além de fazer o almoço saudável deles, colocar a roupa para bater, fazer o lanche depois do almoço, porque eu emendo uma coisa na outra, senão não dá tempo. Eu acordo de manhã com o horário do remédio na cabeça, eu acordo de manhã com a roupa do xixi que foi feito na cama. E a gente não tá falando de criança, a gente tá falando de adulto, de pessoas adultas. Eu tive que aprender a lidar com tudo isso de uma maneira que fosse leve para mim e para eles. Mas eu também não posso deixar de falar. Aqui em casa nós também temos um pai que não é estatística. Ele tá fora da estatística. Porque dizem que estatística é o pai que abandona. O pai que diz, não,
eu não vou dar conta, e vai embora. Geralmente a mãe é a que fica, mas aqui eu dei a mão para esse pai e ele também correspondeu. Então, no momento em que ele não está viajando a trabalho, ele é um parceiro que divide tarefas. Mas, diferente de nós, ele senta ali no sofá e 5 minutos está roncando. Nós é que não nos permitimos isso. Diferente de nós, ele é o que come primeiro. Ele fala, eu tô com fome, eu vou comer. Nós fazemos o quê? Primeiro nós damos a comida para depois nos alimentarmos. E tá errado, porque lembra da história do avião? Quando houver a turbulência, pegue primeiro a máscara e coloque em você. Se você estiver bem, você vai ajudar o outro. Mas se você não estiver, se você colocar a máscara primeiro no outro, pode ser que você desmaie com falta de ar. E isso é algo para ser aprendido. E este canal é para que a gente possa aprender junto, ter essa troca, ter essa parceria de amizade. E no final, se você me seguir, eu possa ler seu comentário e te dar um coraçãozinho, porque eu vou ficar tão aconchegada de ouvir a tua história. Eu quero que você saiba que estamos juntas e misturada, como diz o meu filho que entende e saiu para o mundo aí a trabalho. É ele que fala, juntos e misturados. Eu também quero ter isso, estar junto e misturada com quem está aí do outro lado e vive, seja homem ou mulher, e vive essa vida diferente, por esses filhos que vieram de uma maneira diferente. Dizem que eles nos escolheram e que são especiais essas mães que foram escolhidas. Aqui nós temos o livre-arbítrio. Você tem o direito de ir ou de ficar. Alguns escolhem ficar. Eu escolhi ficar. Escolhi ficar e cuidar com o meu melhor amor. Se você também, vamos juntar a força, vamos juntar ideias, vamos trocar ideias. Porque eu também sou uma mãe cansada. Eu também sou uma mãe que não tem muito espaço lá fora. Lá fora tem espaço para quem tem um tempo para sentar e conversar e tomar um sorvete, ir no shopping e escolher uma roupa com tempo. Eu tô sempre na correria, eu tenho sempre que voltar logo. Às vezes eu burlo o sistema, às vezes eu preciso tanto de um tempo que eu saio para ir à farmácia e resolvo passar numa loja de departamento só para comprar uma calça de ginástica e ter um tempo para porque eu mereço me dar esse carinho. Ah, mas eu queria tanto saber se você também faz isso. De vez em nunca, eu demoro, mais fácil. Eu quero trazer ideias e eu quero ter ideias. Eu quero falar com essa mãe aí do outro lado que tem 1, 2, 3 filhotes diferentes e teve que aprender na marra ser essa mãe que cartilha não ensina. Os livros podem até falar de que maneira você faz, mas ensinar o dia a dia é só a vivência e o amor. Porque também se você tiver filhos assim e fazer com que a vida deles seja mais difícil, mais complicada, também tá indo na contramão. Então, eu tô cansada, mas eu escolhi o amor. Escolhi a doação e fico muito feliz. Porque eu também fui aprendendo nos livros como cuidá-los diferente. E essa diferença valeu demais. Porque mesmo a doença agressora pode ir mais lenta, porque eu aprendi a cuidar, aprendi a fazer diferente. E é por isso que esse canal nasceu, para que a partir de agora a gente possa ter essa troca saudável, cheia de boas informações. Eu sei que eu vou aprender muito e que eu tenho muito a ensinar. Então por hoje é isso, mas eu te espero no próximo vídeo. Eu espero que você me siga, me curta e que possa estar comigo aí nessa jornada atípica. Até o próximo vídeo.